Palavra de Deus que fica no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto, né? Em primeiro lugar, essa carta foi enviada a 5 igrejas da Ásia Menor, onde está situada hoje a Turquia, né? É um ensinamento do apóstolo Pedro às mulheres, que também pode ser utilizada para os homens, devido a trabalhar também com essa parte de beleza exterior, né? Podemos também compará-la com palavras de Jesus que falavam dos fariseus e escribas. É a mesma coisa que ele está falando com os fariseus e escribas naquele tempo. Que ele chama eles de sepulcro caiados, que por fora, ou seja, as vestimentas e aparentemente são lindos, mas por dentro eles eram covis, né? Eles eram como sepulcro caiados, eram como covis de raposa. E Jesus ele usa vários tipos de figura de linguagem, né? Como foi o sepulcro caiado, que por dentro é podre, né? Jesus explicava isso, que no mundo espiritual se tornava assim. A gente olhava para um fariseu, a gente olha para um doutor da lei hoje, a gente vê eles belos, puros, limpos, cheirosos, mas Jesus abre o mundo espiritual e mostra que dentro eles são podres, são como sepulcros caiados, são podres por dentro, só tem podridão, né? Não tem valor, entendeu? E aí, o que Deus ele vai falar conosco? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Isso é um mandamento do Senhor, né? Desde o princípio, quando Deus criou Adão, Deus fez Adão como cabeça, né? É isso que ele está dizendo. E o que o diabo ele quer fazer? Ele quer fazer a mulher mandar no marido. Por quê? Porque Deus, ele deixou o contrário, ele deixou o marido mandando na mulher. E o que o inimigo, o adversário de nossas almas, quer fazer? Deus fez o homem para ficar com mulher. E o inimigo, ele quer fazer homem ficar com homem. E mulher ficar com mulher. Ele quer fazer tudo o contrário. Deus disse que era para a gente perdoar. O diabo quer que a gente não perdoe. Deus disse, mulher, seja submissa ao seu marido. E o diabo diz, não seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque isso é desobediência. Isso é pecado contra o Senhor, né? E quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. E em seguida ele diz, aos vossos próprios maridos, para que também, se algum, para quê? Ele está dizendo, se algum não obedece, se algum marido não obedece à lei do Senhor pelo ouvir, então, se você prega para ele verbalmente e ele não está se convertendo, pregue com atitude e com vestimenta, para que ele venha a se converter, porque a nossa comunicação não é só verbal, também é por vestes, é uma comunicação, e pelas nossas atitudes também. É também uma comunicação, atitudes e olhares. Em outras pregações e outras mensagens que eu trouxe antes, eu já falei sobre isso, vou repetir. 90% da nossa comunicação é por gestos, atitudes e olhares, somente 10% é verbal. Verbalmente eu posso dizer que é uma minha esposa, mas a verdade vai vir não na minha verbalização, e sim no meu comportamento, como eu trato ela, né? E como eu amo ela, se eu amo ela só de palavras ou com atitudes. A verdade são atitudes, certo? Jesus nunca precisou dizer que amava ninguém, porque as atitudes dele já gritavam, né? Continuando. Aí fala aqui, o enfeite delas não seja o exterior, né? No frisado dos cabelos. Ele está dizendo assim, que para as mulheres,
e também pode servir para os homens, que são fariseus e escribas, que a beleza delas, ela não seja a prioridade da beleza da mulher, tem que ser interior, tem que começar por dentro. Uma ferida que começa a ser curada de fora para dentro, ela não vai ficar boa, ela vai ficar dolorida, ela não vai curar 100%, vai ficar aquela dor, entendeu? Então, o que é o correto? É a gente dar prioridade à nossa alma, ao nosso coração. É isso que ele está dizendo aqui, ele está querendo dizer isso. Porque naquele tempo as mulheres estavam dando mais prioridade à beleza externa. E isso, aqui que a Bíblia está dizendo, é uma falsa sensação de uma mulher santa, de uma mulher reta e direita. É uma falsa sensação. Uma mulher que se enfeita por fora belíssima e que anda cheirosa, ela fica com a mente cauterizada, pensando que está tudo bem. As atitudes são terríveis, mas pela sua beleza, ela pensa que está tudo bem, porque ela se olha no espelho, eu estou bem, eu estou... O homem da mesma forma. Um fariseu e um escriba, né? Qualquer homem religioso que se olha no espelho, que tem nome na igreja, ou que prega a palavra, né? Ou que tem algum cargo, certo? Ou que tem algum dom espiritual, ou que maneja bem a palavra, ele também pode se envaidecer. E o nome disso é vaidade. O que é a vaidade? É eu estar dando prioridade e não conseguir deixar essa vaidade, essas roupas belíssimas e joias, porque isso é só aparência, isso é coisa do mundo, é mundano, é mundanismo total. Agora, quando eu priorizo, como Esté, né? A Esté, ela não precisou se enfeitar, não. Ela foi a única que não precisou se enfeitar, né? E assim, foi assim que ela foi escolhida, né? Então, o que é que acontece? Deus está dizendo assim, ó, dê prioridade, vamos começar o trabalhar de Deus com ordem e com decência. Vamos começar por dentro. Vamos começar em obediência a Deus. A prioridade é a obediência a Deus. Não adianta nada eu andar bem vestido, com roupa de marca, né? Cheiroso, se eu estou desobediente a Deus. Deus está dizendo não. E o pior de tudo é que muitos caem nessa astúcia que o diabo tem introduzido, né? Pessoas que vão para a igreja, religiosas, que vão bem vestidas, que têm uma vida social palpável, né? Uma vida social elevada, né? Que tem condições financeiras, ela é facilmente enganada pelo inimigo e pelo adversário, certo? É diferente, ele está dizendo aqui, as mulheres de antigamente, ó, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto, fazendo o bem, para fazer e falar só o bem. Nós fomos chamados para levar as boas novas. Boas novas é o mesmo que boas notícias, né? E nós temos que fazer o bem. Ele está dizendo, as mulheres devem fazer o bem. E as mulheres devem se espelhar nas mulheres antigas, que não tinham essas vaidades todas. Por quê? Porque elas não precisavam, né? Isso é uma pessoa que procura saciar o vazio na beleza e nunca consegue se saciar, nunca tem paz, não consegue. É a mesma coisa de uma pessoa que procura na riqueza. Quanto mais ela tem dinheiro, mais ela quer dinheiro e nunca vai se saciar. Agora, se você pegar Jesus no poço de Jacó, com aquela mulher que era adúltera, ele disse, mulher, tu procura e não sacia a tua sede, mulher. Tu já teve 5 maridos, que tu tem não é teu. Agora, da água que eu te der, tu não tornará a ter sede. É essa água que Jesus quer dar, né, pra gente. Porque a mulher ou o homem, quando eles têm Jesus Cristo no coração, quando eles estão satisfeitos com Jesus, o restante vem automático, né? Ele não está tão preocupado, não é prioridade a beleza externa, a prioridade é a beleza interna. Mas como eu não tenho beleza interna e não estou conseguindo a beleza interna, aí a minha mente quer que eu esteja pelo menos por fora bonitinho. Isso é um engano para a nossa mente, entendeu? Então que nós venhamos, tanto homens como mulheres, a cuidar da nossa beleza interior, que é esse o mandamento do Senhor. Começar a trabalhar por dentro. Depois que eu estiver bem por dentro, eu vou me preocupar com a minha beleza externa. Ele não está dizendo que é para a gente andar feio, ele está dizendo que tem nada a ver.
Deus não está dizendo que é para a gente andar feio aqui, não. Ele está falando de prioridades. O que é a prioridade? Vou dar um exemplo para vocês para finalizar essa mensagem, para não demorar muito. Ele diz assim, ó: ai de vocês, fariseus e escribas, que dão o dízimo do cominho e do endro, e desprezam a misericórdia. Aí diz assim, ó: vocês devem obedecer a essas coisas sem omitir aquelas. Ele está querendo dizer o quê? Que tem prioridade. Primeiro tu obedece, depois tu sacrifica. Porque tu fica querendo sacrificar sem obedecer, Saul? Tá errado. Entendeu? É a mesma coisa que Deus está dizendo. Você quer ficar lindo? Você quer ficar bonita? Deus, ele ama, ele gosta. Contanto que por dentro você esteja bem. Porque se não estiver bem, não adianta querer enganar não, que Deus, ele olha para dentro, não olha para fora. Aí a gente está preocupado é só fora e dentro. Entendeu? Somente até aqui.